A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um dos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós temos a meditação que está na palavra do Senhor, no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 4, e o versos de 8 a 11, onde está aqui no contexto da tentação do Senhor Jesus. Versículo 8 diz: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações. Adorar somente a Jesus. Nós vemos aqui que o diabo, por 3 vezes, insistiu tentando o mestre. Ele já disse que todo homem tem o seu preço. Mas nós vemos aqui em Jesus o exemplo de caráter firmado, um caráter santo. Então aqui no versículo 8, eu só quero agora me concentrar na terceira tentativa de Satanás, quando diz aqui que novamente, diabo teimoso, transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe a glória do mundo. E disse: os reinos do mundo, eles são meus. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O verbo adorar significa prestar culto a uma divindade. E quando nós nos referimos ao Senhor, nós devemos reservar esta ação somente para o Senhor, porque nós somente devemos adorar única e exclusivamente ao Senhor. Quem é digno de ser adorado, senão somente Ele? Porque o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, naquele momento, quando o Senhor rejeitou essa proposta, aí então o inimigo deve ter saído quando o Senhor enxotou ele e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só ao Senhor nós devemos prestar culto. Então o diabo deve ter saído da presença do Senhor furioso, zangado, porque ele mostrou a glória do mundo e o Senhor não quis. Então tudo isto fazendo o Senhor demover da sua missão. Ele sabia que Jesus veio para uma importante missão e ele queria atrapalhar os planos do Senhor. Então ele foi tentando o Senhor, e se Satanás ele foi tentar ao Senhor Jesus, que dirá aquele que é discípulo do Senhor? Muitas vezes se vê tentado, mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que suporta a tentação, porque depois disto ele é aprovado. Glórias a Deus por isso. Então, assim, a palavra de Deus diz que o Senhor
versículo 2, né, desse capítulo 4, que depois que o Senhor ele jejuou por 40 dias, né, de jejum, ele sentiu fome, 40 dias. Então o diabo foi justamente tentá-lo no momento em que ele estava fisicamente frágil, não é? E aí ele apresentou diante do Senhor essas propostas e disse: olha, todos os reinos do mundo são meus e eu dou a quem quero, né? Se prostrado me adorar, você terá tudo isso. E quantas pessoas estão se vendendo a sua alma, né, ao diabo, seguindo após Satanás, atrás de facilidade, atrás de outros interesses egoístas? Quantas pessoas estavam indo bem, buscando a Deus, esperando com paciência no Senhor, mas de repente o diabo veio, como diz essa máxima mundana, né? Todo homem tem o seu preço. E aí ele foi tentar o Senhor, insistindo 1, 2 e 3 vezes, mas o Senhor continuou ali, firme, né? Quando ele vinha falando, querendo deturpar a palavra do Senhor, aí o mestre também rebatia, mas está escrito, para que nós possamos também ser como Jesus. Ele nos deu o exemplo maior, para que nós estivéssemos firmados naquilo que Deus diz, não daquilo que as filosofias, né, mundanas, heréticas, deturpam, querem ensinar. Não. O Senhor disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não vão seguir um estranho. Então, se nós somos do Senhor, somos ovelhas do pasto do Senhor, nós vamos dar atenção, nós vamos somente seguir a voz, reconhecer somente a voz do nosso Senhor, que nos salvou, que nos perdoou. Então, nós temos tudo. Nós temos a vida eterna garantida por Jesus. Ele disse aos discípulos: alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então a graça do Senhor nos é bastante. Para que estar dando atenção a outras coisas? Não, o Senhor Jesus é que nos garante a vitória. Nele nós podemos confiar. A palavra do Senhor é real, é verdadeira. As promessas de Deus nunca, jamais falham. Então nós podemos supor: Satanás apresentou a proposta ao Senhor Jesus e não teve êxito, porque o Senhor enxotou ele, não é? Mandou ele embora, mandou sair da frente e não disse não para Satanás. Aí então o diabo deve ter dito assim: é assim? Eu vou pegar ele. Ele não quis a minha proposta, então ele deve ter feito a reunião com os seus demônios, né? Os espíritos malignos, e diz: olha, ele não quis, então agora nós vamos matar ele. Nós vamos acabar com a vida dele. Nós vamos destruir. Nós vamos fazer acontecer. Ele vai ver. Ele não aceitou a minha proposta. Então, o diabo também faz assim com todo aquele que segue a Jesus. Ameaça, conspira, faz aquela agonia para querer ameaçar, para querer impedir o avanço, a carreira daquele que segue a Jesus. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim o mestre diz: se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas vocês não são do mundo, e é por isso que o mundo vos detesta. Então nós vemos aqui, né, que tudo conspirou contra Jesus. Então foi feito ali um julgamento falso, arrumaram falsas testemunhas, tudo fora de tempo. Eles fizeram tudo, de maneira desordenada,
arranjaram aquelas pessoas, aquela multidão para querer acusar. Mas até mesmo Pilatos, ele disse: eu não vejo culpa neste homem, de que vocês o acusam? E aí, vendo que aquela turba, aquela multidão enfurecida, estava querendo realmente tirar a vida do Senhor e não podia fazer nada, ele lavou as mãos e entregou Jesus na mão daquele povo que queria matar o Senhor. E eles arranjaram testemunha, né? Deve ter pagado, né? Deve ter dado alguma coisa para dizer: quando você chegar lá, você faça barulho, faça zoada. E aí quando Pilatos perguntou: o que queres que faça? E aí um da multidão disse: crucifica. E todo mundo começou a gritar: é isso mesmo, crucifica, crucifica. Então o Senhor teve algumas pessoas que eram a favor de Jesus, aqueles que o seguiam, mas a voz destas pessoas foi abafada e prevaleceu a voz do povo. O povo, um coração endurecido, incrédulo, fizeram de tudo, arrumaram tudo aquilo, sem provas, e aí então mataram o Senhor na cruz do Calvário. Mas essa história não terminou favorecendo aqueles que vieram contra o Senhor. Porque mesmo em João, capítulo 2, versículo 12, quando o Senhor se viu ameaçado, o Senhor disse assim: derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Então, quando ouviram isso, se admiraram, porque achavam que o Senhor estava falando do templo físico. E disseram assim: esse templo aqui foi construído em 46 anos, e tu dizes que em 3 dias, mas o Senhor não estava falando de pedras, de construção, templos feitos por mãos humanas. Ele estava falando dele, do seu corpo. Ele diz: derribai este templo, ou seja, me matem, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. É isso que o Senhor estava a dizer: em 3 dias eu levantarei. E isso aconteceu ao 3º dia. Por isso que domingo, 1º dia da semana que o Senhor ressuscitou, domingo do latim Domini, dia do Senhor, 1º dia da semana, o dia da ressurreição. Então o Espírito Santo, que é Deus, na vida do Filho Jesus Cristo, o levantou daquele túmulo. E o Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Oh glória, aleluia. E então nós devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. E quando ele foi tentado, quando ele foi ali visitado por Satanás, e Satanás apresentou a ele uma proposta aos olhos do mundo maravilhosa para resolver todos os problemas, mas o Senhor disse não. E nós devemos também olhar para Jesus e dizer para o mundo não. O Senhor diz: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei desse diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar, eu também o negarei. Quem ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida aqui por amor de mim, achá-la. Então, o Mestre Senhor Jesus Cristo disse que quando nós estava assim falando para nós hoje, para mim e para você: se você negar a vida de pecado, você disser não para as ofertas, o apelo de Satanás, você vai ter a vida garantida lá no céu. Eu vou preparar o lugar.
E se eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso que nós devemos guardar no coração, as boas palavras do mestre, porque nele nós podemos confiar. E assim, vamos seguir o conselho de Tiago 4, versículo 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim como fugiu da presença do Senhor, também aquele que tem autoridade no nome de Jesus, ainda hoje pode dizer, todas as vezes que o inimigo e Satanás querem invadir a vida, o lar, a família, os negócios, o casamento, dizer assim: em nome de Jesus eu te repreendo. E assim nós vamos viver o que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, adorar somente a Jesus, que morreu por nós, é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é Ele que nos garante a vitória, porque Ele diz: Satanás, ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Não nos deixemos enganar, mas Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. E o versículo 11 diz que então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então aqui nós temos que os anjos foram como que nem garçons, né? Então, se nós temos de Deus as bênçãos do Senhor, que nos enriquece e não acrescenta dores, então nós não precisamos estar mais confiados em outra coisa, porque o Senhor supre as nossas necessidades, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. A Ele a honra, a glória e o louvor. E que a gente esteja buscando somente as coisas do Senhor, porque as bênçãos de Deus é que enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Que assim seja. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê unção, e vamos avante. Canaã é logo ali, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Seja vitorioso, com Deus no coração, e vamos rompendo em fé até chegar, aleluia, aos portais da glória, recebendo o bem-vindo do Senhor, e assim estaremos com Cristo por toda a eternidade. A graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo continue presente nas vossas vidas, na tua família também, em nome de Jesus. Amém.